Olá! Em resposta a alguns inscritos que estão com problema com frontura, eu vou tentar demonstrar alguns ajustes que eu faço na minha frontura, porque o ajuste é mínimo e precisa ser testado na própria máquina. Às vezes você leva para o técnico com uma reclamação ou com alguma observação que precisa ser feita na máquina, volta e quando você instala novamente máquina e frontura, o defeito continua. E não é culpa do técnico em si, mas sim do ajuste que se faz em frontura. Então, hoje, vou tentar demonstrar alguns probleminhas que, para mim, aconteceram e que eu tentei a solução e encontrei resultados muito bons. Se esse é o mesmo problema que está acontecendo com a tua máquina e frontura, eu espero que esse vídeo possa ajudar. Observa esse parafuso na tua máquina, se ele está muito para fora. Esse é um parafuso do engate que segura a máquina e a frontura juntas. Então, se ele estiver mal colocado, mal posicionado, ele vai dar problema também no subir a frontura, porque ele bate aqui, olha. Ele não deixa a frontura subir totalmente. Ou se deixa, engata em alguma coisa ali e não deixa nem você descer a frontura. Então, vamos ajustar esse parafuso aqui. Para isso, precisamos tirar a frontura e o engate dela. Tirando o engate, com uma chave apropriada, vamos afrouxar o parafuso. Ele está bem rombudo, ele está bem saliente. Tem o parafusinho aqui atrás. Segura firme e vai trazendo o parafuso mais para dentro. Quase imperceptível aqui. Só que ele também tem uma outra porquinha bem pequenininha aqui dentro, na cabeça do parafuso. Então, eu preciso trazer essa porquinha mais para perto do engate, deixando a cabeça do parafuso com o pescoço comprido. Aperto não excessivamente, porque se eu tiver algum outro ajuste para fazer, ele acaba quebrando ou não consigo movê-lo novamente. Recoloco o engate como deve ser. E coloco a frontura de novo para a máquina. A outra observação é esse parafuso que vai preso aqui na lateral. Ele precisa estar ajustado até embaixo. Esse engate da frontura precisa encostar a parte dele no final na máquina. O furinho do parafuso e atarracha bem o parafuso. Sempre empurra. E aperta. Depois que colocou o parafuso, ajusta o pé, que é da máquina, só que agora ele serve como suporte na frontura. Depois de bem firme o pé embaixo, esse parafuso, pego a máquina e abro ela 2 a 3 vezes, subindo, descendo, subindo,
e descendo. Aproveito para lubrificar aqui também e passar um paninho para limpeza. Um paninho de preferência que não seja felpudo, que ele não solte fiapos. Eu uso malha, camiseta velha. Pedaços de camiseta a gente sempre guarda para fazer esse tipo de limpeza, porque ela é mais fácil. E olhe como solta a sujeira. Eu não posso deixar cheio de óleo, eu tenho só lubrificar o suficiente para ela descer mais fácil e não enferrujar. Se eu deixo cheia de óleo, uma que vai ficar problemática, vai pingar e tudo mais. E depois, esse óleo, se eu não mexo na máquina com frequência, ele vai secando e ficando mais duro. Fiz isso num lado, faço a mesma coisa no outro. E já que eu tenho o paninho de limpeza, aproveito e tiro alguns resíduos que sobram aqui nas agulhas. Aqui eu não uso o óleo, eu não uso nenhum lubrificante nessas agulhas, porque suja a malha. Eu trago para cima as agulhas. Quem tem aquele aspirador de pó pequeno, que ele tem o bico bem pequeno, também facilita a retirada desses resíduos. Uma outra sugestão é um pincel. Que com o tempo a lã vai soltando esses resíduos, essas felpinhas aqui nas agulhas. Vai subindo o fio pela antena e ele vai caindo. Mesmo que você não use a frontura, ele cai e se acumula aqui. E vai com acúmulo e acúmulo, e mais o óleo que nós lubrificamos o carro, ele vai se juntando e vai ficando uma pasta. Passei o pincel, passo com o paninho para tirar excesso de sujeira. E sempre que eu limpar a máquina, para mim, eu uso fazer amostras de ponto em cor mais escura, usando todos os pontos para ir limpando, porque fica sujeira por trás da agulha. Essa sujeira que nós estamos limpando aqui, elas vão ficando por trás da agulha. Limpo o trilho embaixo também. Não uso sabão, não uso óleo, e olha como ele vai ficando cheio de sujeira. A lubrificação eu faço apenas no carro. Há quem faça na própria máquina aqui, esguichando por dentro do trilho. Eu não gosto de fazer dessa forma, prefiro fazer a lubrificação apenas no carro. Um palito de churrasco, esses de madeira, ou um palito de fósforo também, limpo o trilho com o paninho. Há uma observação importante também: o óleo que é usado em máquina não é óleo de cozinha, gente. É um óleo lubrificante próprio para máquina. Existem várias marcas, vários modelos, mas tem que ser próprio para máquina. Então, sempre observa as informações aqui, para que serve esse óleo, certo? E nunca esguicha em demasia. Depois que esguichou, limpa o excesso para não ficar pingando também. Feito isso, limpo o carro embaixo também, que vai acumulando sujeira com o tempo. Já que estamos ajustando a frontura, fazemos uma limpeza, porque às vezes existem sujeiras que desajustam. Quando você faz essa limpeza, também observa no carro se essas alavancas que são móveis estão se movendo perfeitamente, ou se alguma delas está presa ou travada.
eu tenho botões no lado de fora do carro. Aciono o botão e vejo qual alavanca subiu, qual alavanca desceu. De um lado e do outro. Todos os botões mexe, porque a sujeira também fica imprensada ali. Essa alavanquinha também, às vezes, tem sujeira por trás dela. As alavancas laterais. E a lubrificação. Mínima nesse de trás também. Depois que lubrificou, coloca o carro para a máquina. Faz ele correr, que ele próprio lubrifica os 2 trilhos da máquina. Então, não precisa lubrificar na máquina o trilho. Você faz a lubrificação indireta. E agora testar, fechar a frontura e testar para ver se a malha está trabalhando como deveria ou se ainda está fazendo aquela falha que você comentou. Antes de puxar pontos, faz o carro andar sozinho. Observa também as alavancas do manípulo e essa de deslocamento mínimo, se elas estão andando perfeitamente. E vamos selecionar. Eu vou pôr apenas alguns pontos na máquina e na frontura. Olha. Por que ela está batendo? Porque a alavanca de deslocamento mínimo está no P. Ela deveria estar no H. Quando eu trago todos os pontos para cima, as agulhas não podem ficar se esbarrando. Vamos tecer essa amostra. Todos os pontos pegaram. Pento. Vamos fazer o pequeno tubular. Fecha, desliga PR, desliga a parte. Fecha e ajusta a regulagem. Vou pôr para 3 aqui. Aqui eu estou trabalhando com os 2 fios. Então, os 2 fios precisam tramar ali nas agulhas.
trabalhou perfeitamente. Colocando assim o dedo ou algum objeto que seja da mesma espessura, experimenta trazer de um lado para o outro da máquina para ver se ela está uniforme a distribuição. Esse vazado, esse vão que tem aqui entre uma e outra peça, se ele está regular, ou se aquele objeto que você está usando, ele passa, de repente, em um lado está mais apertado e no outro ele está mais folgado, uma valeta. Então, essa observação também antes de trabalhar a tua malha. Se ela está distante, recoloca, tira a frontura, ajusta, recoloca, testa e assim vai indo até você ter uma máquina com um engate perfeito e uma distribuição aqui de espaço também perfeita. Vamos tirar a nossa amostra para ver como é que ficou. E aqui está a malha. É uma malha aberta, é mais fácil de observar defeitos em malha aberta. E essa ficou perfeita. Espero ter respondido a quem esteja trabalhando com frontura e está tendo problemas ou na colocação ou que o fio não trame direito. São ajustes mínimos que você tem que ir fazendo, porque quando vai a máquina para conserto, por exemplo, você leva ela desmontada. Quando volta, você tem que montar novamente. E se essa montagem que está dando o problema, você vai e volta com a máquina e ela continua com o mesmo problema. Então, tenta ir solucionando devagar cada detalhezinho na tua máquina. E ela, trabalhando bem, o trabalho flui perfeitamente. A minha tem esse engate com folga, porque ela tem idade, ela trabalhou muito, mais de 30 anos a minha frontura tem de trabalho só comigo. E ela foi comprada já de segunda mão. Então, tem essa folga, mas ela está trabalhando perfeitamente. Não engata, não quebra agulha, e é assim que tem que ser, certo? Nossas dicas para hoje, então, são essas. Bom trabalho!